A Copa KC começou e no vídeo de hoje vamos elencar os melhores decks do Duel Links atualmente. Em um formato, obviamente, de tier list, a boa e velha tier list, vamos pra ela. Bom, e vamos lá, né? Temos vários decks aqui e as categorias são Tier 0, que aí, obviamente, vocês já sabem qual é, o Tier 1, o Tier 2, os Rugs, que são basicamente o que a galera considera Tier 3, e os Meh, que são decks aí que existem, mas eu não recomendaria. Tá? Não tem muita ordem aqui, eu acho que eu vou pela ordem que eu botei aqui os decks. Vamos começar pelo Blue Eyes. Blue Eyes, que provavelmente vai ser o vídeo... Esse vídeo tá sendo dia 7, que é uma quarta. O Blue Eyes provavelmente vai ser o vídeo de sexta. Mano, o Blue Eyes é um deck competente. O Blue Eyes é um deck competente. Ele faz jogadas. Ele, assim como todos os outros decks do formato, sofre pro Tachyon. Mas é um deck que melhorou bastante com a vinda de uma skill nova, Crônica de Batalha, com a vinda da Trade-in. O Blue Eyes atualizado hoje eu acho que eu considero um deck Rug, tá? É um deck competente. Já topou um torneiozinho ou outro. É um deck competente. O Luna Light, por outro lado... é um deck que eu vou deixar no meta. Não tá tão forte, embora faça um turno, acho que até interessante contra o Tachyon. Eu acho que o Nightmare é uma boa carta pra enfrentar o Tachyon. A Leoa não é tão impactante assim hoje, porque existem formas de tirar ela mais facilmente. O Shiranui consegue tirar facilmente com o Shogun Saga. O Tachyon consegue ir lá com o bichão de 4.500. Então já não é um problema. O próprio Mayakashi consegue tirar com a Trap, o Constelar consegue tirar com um Caduceu, como matéria, né? Então a Leoa já não é aquele boss problemático que vários decks têm dificuldade de passar, tá? Por isso eu vou colocar aqui o Luna Light como Meh, não é um deck que eu recomendo hoje. O Destiny Hero, eu tava pensando em colocar entre Rug e Meh. Eu acho o Destiny Hero pior que o Blue Eyes. O Destiny Hero ganhou uma jogada utilizando as cartas de zumbi, né? Utilizando a Banshee e o Balerdrock. Só que eu acho que é muito Garnet pra um deck só. O deck já tem os Malistas que são da Garnets, o Plasma. Aí você vai ter que usar o Zumbi World, o Balerdrock, a Banshee. Aí alguns ainda usam Farfa, então é muito Garnet. E eu acho que não vale muito a pena assim pra consistência. Mas é um deck que consegue fazer, como eu falei, a Beatriz e mandar a Trap Travestura dos Gnomos, se eu não me engano, acho que é assim. Que é uma Trap que você pode banir ela do cemitério e mudar os níveis dos monstros no campo. Isso é uma boa jogada contra o Tachyon, que aí os monstros ficam nível 7 e o cara não consegue fazer rank 8. Só que é bom lembrar que o Tachyon ainda tem um espiral, que transforma os monstros em nível 8. Então acho que não é tão eficiente assim essa jogada. E eu vou colocar aqui o Destiny Hero como um Meh, mas ainda é um bom deck. É um deck que faz ali interação com o Dystopia utilizando uma carta só, faz Beatriz, consegue fazer jogadas envolvendo isso. Mas eu acho que turno 2 o deck sofre um pouco. Mas vamos lá pro Shiranui. Shiranui pra mim é tier 1. Eu acho que depois do Tachyon, ele é obviamente o melhor deck. É um deck que tem espaço pra tech, consegue fazer um turno 1 via engine, destruindo 2 cartas do oponente utilizando Soul Saga. É uma boa jogada contra o Tachyon. No turno 2 consegue ter volume de jogo com Mezuki, com Solitário, com um Espectral no cemitério. É um bom deck, cara. Eu acho que, tirando o Tachyon, acho que é definitivamente o melhor deck do jogo. E eu acho que vale aqui a posição de tier 1 pra ele. Gefrid, mano. O Gefrid eu vou colocar ele como um Rug. O Gefrid puro não é um deck muito visado, mas o Gefrid, utilizando a engine de Amazement, é um deck. É definitivamente um deck. Eu acho que a engine de Amazement no deck de Gefrid foi a forma que ela mais se moldou, mais se adaptou. É a melhor forma que joga. E é um deck bem legal. E você consegue competir com o deck. O problema é o Tachyon, né? O problema sempre vai ser o Tachyon, que aí é um deck complicado de se lidar. O Rocket eu acho que é a mesma coisa, tá? O Rocket, antes de vir esse Power Up no jogo, antes de vir esse Power Creep no jogo, que aí veio o Mayakashi. Já com o Mayakashi, o Constelar Rocket já tinha dado uma caída, mas ainda assim era um deck que a galera considerava meta. Depois da vinda do Shiranui e do Tachyon, eu acho que esse deck definitivamente deixa de ser meta e se estabelece ali como um Rugzinho. Um deck ainda bem bom, mas que vai ter dificuldade contra a força do metagame atual, tá? Evil Twin é o primeiro deck que abre aqui a Tier 2. Ele é um deck bastante consistente nas suas jogadas, mas ele é um deck frágil, assim, pra cartas como Effect Veiler, pra DD Crow. Se ele toma no início da jogada, é um deck que não consegue terminar a sua jogada. Mas é um deck que se sustenta bem em traps, consegue utilizar a IDP. A IDP é uma trap muito forte, uma trap de alto impacto, é a trap de mais alto impacto no jogo. Consegue, eu acho que é um dos melhores decks que usam Droplet, que eu sei que é uma carta mais cara, uma carta Selection Box, mas a nível competitivo, mas a nível competitivo a galera vai ter Droplet e vai usar no Evil Twin, nos Evil Twins mais competitivos, né? Como eu falei, é um deck que é fraco pra Hand Trap, mas eu sinto que por causa da existência do Tachyon, as Hand Traps caíram um pouco de uso, porque o Tachyon não é um deck fraco pra Hand Trap, então não adianta você gastar um Crow, um Veiler ali, e o Tachyon ainda continuar jogando e estabelecer seu campo ainda muito forte. O Tachyon é um deck que tem bastante volume de jogo, então eu acho que a galera tá preferindo utilizar traps de alto impacto pra lidar com o Tachyon, pra lidar com o campo do Tachyon, até mesmo preferindo usar books pra tentar dar o book no Tachyon e gastar a interação da Counter Trap do que usar Hand Traps em si, que não são tão eficientes assim contra o Tachyon. É claro que o Tachyon ainda toma Effect Veiler no nível 4, o Tachyon ainda toma Crow no Espiral no cemitério,
mas mesmo tomando essas interações, o deck consegue se estabelecer um campo 1 forte. Ainda mais algumas versões que usam bastante staple, como Cálice, Book e até a própria IDP. Então é um deck bastante complicado de se lidar. E o EV-Twin é um deck que consegue ser sólido, fazendo ali a sua interação com os links, comprando cartas, setando suas traps. Eu acho que é um deck aí que consegue competir nesse formato de Tier 0, que é o Tachyon. Mas é aquilo, né? Vai ser pior que o Tachyon sempre. O deck Zombie World eu acho que foi um flop dessa box. Pra falar a verdade, eu acho que esse deck só seria competitivo de certa forma, se a skill do Shiranui viesse totalmente genérica pra zumbi. Mas sem isso eu sinto que o deck tem pouquíssima consistência, pouquíssimo volume de jogo. Enfim, eu não acho um deck aí bom pra você jogar. Tem várias opções melhores que o Zombie World, tá? Mayakashi, tá? Mayakashi vai ficar aqui juntinho com o EV-Twin, todos abaixo do Shiranui. Mayakashi é aquilo, tá? Ainda é um combo de uma carta utilizando Rajun, consegue ter volume ali com a Yuki, consegue passar com interações no cemitério, mas o deck em si não consegue segurar o turno 2 do Tachyon. E eu diria que hoje é um deck bem frágil, tá? Ainda é um deck bom, mas é um deck frágil. Eu já vou puxar junto aqui um compatriota do Mayakashi, que vieram basicamente na mesma época, o Constelar. O Constelar também tem a mesma coisa, eram decks que eram dominantes antes da vinda dessa última box. O Mayakashi e o Constelar eram os melhores decks do jogo, junto com o Tenny, junto com o EV-Twin. Vou até puxar o Tenny aqui e botar ele aqui no Tier 2 também, porque eu acho que esses 4 decks aqui eram os metas antes da vinda da nova box, que veio e mudou totalmente o meta. Os decks novos são definitivamente melhores que os antigos decks, mas os antigos decks ainda são decks bons, tá? O Constelar ainda é um bom deck, o Tenny é um bom deck, principalmente no segundo. Eu acho que a maior força do Tenny tá no turno 2. É um deck que consegue jogar bem turno 2, o turno 1 em si já não é tão bom assim. É facilmente lidável até com os outros decks aqui, Constelar, Mayakashi. O Tenny é complicado, mas o deck se sustenta bastante no turno 2, que aí sim ele mostra sua real força, conseguindo jogar através de interações do oponente. O Constelar e o Mayakashi é basicamente aquilo, são decks muito fortes turno 1, mas que são frágeis para interações. E mesmo com o campo estabelecido, acho que o Constelar ainda consegue passar com um campo turno 1 mais forte até. Mesmo com campos estabelecidos, você depende muito das suas staples pra tentar segurar um Tachyon ou até mesmo um Shiranui, tá? E diferente do EV-Twin, por exemplo, que o EV-Twin você pode encher de trap, eu sinto que o Mayakashi e o Constelar você não pode colocar tantas traps assim, porque você precisa ver as cartas da sua engine. E eu acho que o EV-Twin consegue se destacar um pouquinho mais, porque ele tem mais espaço para traps e consegue comprar cartas no processo e acessar essas traps que você usa no seu deck. Mas enfim, eu acho que esses 4 aí, hoje, atualmente, estão no mesmo nível de força. O F-Machine é um deck que comba legalmente, só que eu acho que no máximo um rugzinho ali, beirando o Meh, acho que fica basicamente entre aqui. É um deck que faz umas jogadas interessantes, mas não é nada, meu Deus, impactante. O S-Force tem um turno bem bom, até contra o Tachyon, mas eu acho que não chega ao nível desses decks aqui. Turno 2 sofre bastante, o S-Force tem bastante dificuldade pro turno 2, mas tem um turno 1 bem bom. É bem parecido aqui com o Mayakashi Constelar, né? Turno 1 bem bom, mas que turno 2 deixa a desejar um pouco. O Shadow, complicado o Shadow, né? Já não tava assim, já não era esses decks no formato em que Mayakashi constela os melhores decks. Agora que o formato ficou mais forte, aí que tá mais complicado pro Shadow, tá? Mago Negro, mesma coisa. Eu acho que a skill nova é uma skill pra Blue Eyes e pra Mago Negro. Só que eu acho que o Blue Eyes conseguiu se aproveitar muito mais da skill do que o Mago Negro, porque o Mago Negro já tinha uma skill muito boa, aquela que buscava magia, enfim. O Blast também tinha uma skill muito boa, só que a skill que o Blast tinha se limitava muito. Você não conseguia fazer Exceeds, por exemplo, enquanto agora você consegue fazer. Você consegue agora revelar um Blue Eyes da Special Summon da alternativa e da Normal Summon desse Blue Eyes, ativar o efeito da alternativa e juntar os dois para fazer um Exceed. Essa jogadinha é bastante forte. E o Mago Negro você já consegue utilizar os Exceeds. Enfim, não mudou. As cartas novas e a skill nova não mudou assim tanto o Mago Negro, mas mudou bastante o Blue Eyes, por isso eu acho que o Blue Eyes hoje até tá melhor que o Mago Negro. Seu chip é aquilo, mano, é um deck legalzinho, mas a nível competitivo eu acho que deixa muito a desejar. E aí temos aqui o Galaxy e o Tachyon. O Tachyon obviamente tier 0, acho que ninguém se discute isso, o deck é tá topando torneio a rodo, é o deck mais usado na Ranked, é o deck que você vai mais ter dificuldade pra ganhar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Tachyon hoje é um tier 0 do jogo, e vamos ter que jogar essa KC tendo o Tachyon como tier 0, o deck disparado, o deck mais forte do jogo. Eu não gosto disso, eu queria alguma bonita de emergência, mas não vai ter. E aí terminando a KC, muito provavelmente o deck vai tomar uma porrada. E tomara que se equilibre com os outros decks, tá? O meta tinha tudo pra ser um meta da hora, e ficou um meta chato por causa da existência do Tachyon, mano. Tinha tudo pra ser um meta da hora, com o Shiranui entrando no meio desses dois decks aqui. Talvez o Galaxy eu vou deixar aqui como Rug, tá? O Galaxy podendo entrar aqui nesse bolo, que é um deck competente, definitivamente. Mas que a Konami estragou tudo isso lançando uma skill extremamente roubada, buscando a counter trap extremamente forte que ativa da mão, mano. Um homem in the gate que ativa da mão. Parece que a Konami não sei o que passa na cabeça da Konami, tá?
E os últimos decks aqui, o Speed Roid eu vou deixar aqui no meta. Já era meio estranho no meta passado, agora que o meta ficou mais forte, definitivamente não é uma das melhores opções. E aqui o Yubel. O Yubel é um caso à parte, tá? Eu acho que o Yubel tem força pra tentar competir nesse meta. Eu acho que buscar super polimerização é uma jogada bem forte. Principalmente contra o Tachyon, que o Tachyon não consegue utilizar Counter Trap pra negar, tá? Eu vou deixar o Yubel aqui como Hug, mas eu acho que ter a opinião que ele podia estar aqui também é válida, tá? Mas eu vou deixar como Hug. É um deck que a galera leva muito como meme, já foi o tier 1 do jogo, já foi um dos decks mais usados do jogo. Hoje em dia não tá tão forte assim, já não tava tão forte assim no meta de Constellar e Mayakashi, mas eu acho que nesse formato em específico, o Yubel pode surpreender aí uma galera. Eu não duvidaria disso. Bom, e assim ficou minha tier list, tá? Tachyon como tier 0, Tiranu incomum com tier 1, tier 2, EvoTwin, Mayakashi, Constellar e Tenno. Os Hugs aqui, Blue Eyes, Gefrid, Rocket, S-Force, F-Machine, Galaxy e Yubel. E aí os outros decks aí, Valerdrock, Lunalight, enfim, todos os outros decks aí, tá? É isso, mano. Concorda, discorda? Coloca aqui nos comentários a sua própria tier list e a sua opinião e vamos discutir sobre isso. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E se você quiser me ajudar mesmo, mano, cogite virar membro, é só clicar aqui no Seja Membro aqui embaixo. Vamos dar um salve aqui pro Leonardo, pro André, pro Caio, pro Breno, pro Juninho e pro Rafael, que são membros do canal. Muito obrigado por apoiar o canal, sem vocês esse vídeo não seria possível. Bom, é isso, fui, falei, até mais, falou!